A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje vamos estudar mais um pouco de Malaquias. Amém? Capítulo 1. Hoje nós vamos estudar o versículo 3 e 4. E vou estar sempre deixando aqui os versículos para que os irmãos venham ter uma base para estar lendo suas Bíblias. Amém? Temos que tentarmos nos aprofundar mais um pouco no livro de Malaquias para não sermos enganados ou usurpados por um sistema religioso que ele é falho, ele é fraco porque não tem base bíblica para fazer o que estão fazendo com o profeta Malaquias. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o versículo 3. Santo é o Senhor. Porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Aqui, Deus está falando que aborreceu a Esaú. Para nós entendermos esse versículo, vamos voltar no livro de Jeremias, capítulo 49, do versículo 16 ao 18. O terror que inspira a soberba do teu coração te enganaram. Tu, que habita nas fendas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o seu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom, objeto de espanto de todo aquele que passar por ele. Se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como a destruição de Sodoma e Gomorra e das tuas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Aqui no livro de Jeremias, Deus está comparando os pecados de Edom, o castigo que vai dar Edom, como os castigos de Sodoma e Gomorra. Porque Edom estava prevaricando e pecando contra Deus. Edom estava em pecado iminente contra a palavra de Deus. E contra Deus, ninguém brinca. Contra Deus, ninguém tripudia contra a palavra de Deus. Deus, ele aborreceu a Esaú, porque Esaú, ele casava com mulheres estrangeiras sem a permissão de Deus e fazia tudo o que era contra a vontade de Deus, assim como Sodoma e Gomorra. Assim como Sodoma e Gomorra. Podemos ler também para termos uma noção, para nos aprofundar mais sobre o que está escrito no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 3, que Deus aborreceu a Esaú. No livro de Ezequiel, você pode ler do Ezequiel, capítulo 35, se lê do versículo 8 ao versículo 15. Amém? Mas vamos estar lendo só um pequeno trecho, para não ficar longo demais o vídeo. Amém? Assim diz o Senhor Deus, ao alegrar-se de toda a terra, eu te reduzirei à desolação, como te alegrastes com tua sorte da casa de Israel. Porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, o monte Seir,
e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Por que, meus irmãos, que Deus chegou a esse ponto usando o profeta Malaquias para falar que aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto? No versículo 2, Deus falou: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que tem nos amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E agora no versículo 4 ele fala que, no versículo 3, e porém aborreci a Esaú. Porque Esaú pecara contra Deus, Esaú fizera tudo o que Deus não permitisse que ele fizesse. Então nada de que Esaú fazia agradava aos olhos de Deus. Amém? Assim os irmãos podem estar lendo. Amém? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, os versículos. Amém? Os livros, os versículos, para os irmãos poderem refletir melhor. Amém? Mas que tudo na minha vida e na tua vida é da vontade de Deus, e nós temos que aceitar a vontade de Deus. Vamos ler o versículo 4, que vai nos dizer: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar. As ruínas então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. A Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então Deus está falando assim, usando o profeta Malaquias para dizer, se eles edificarem aquela cidade, Deus vai destruir. E podemos ver essa palavra lá no livro de Jeremias, aonde saiu essa profecia. Jeremias capítulo 5, versículo 17 vai nos dizer: comerão a tua cega e o teu pão, e os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas, e o teu gado comerão a tua vide, e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades, fortificada em que confias. Então, não adianta, se Deus falou que não vai permitir algo acontecer nessa cidade, se Deus falou para a cidade de Edom, nós fomos destruídos, se o povo fala, nós vamos edificar novamente, Deus vai voltar e destruir novamente, porque Deus, Ele é poderoso. Não adianta querermos irmos contra a vontade de Deus. Então, ali está tendo um debate grande, porque Deus ama Jacó, depois se tornou Israel, e Deus aborreceu Esaú. Então, do capítulo 1, versículo 1 ao 5, vai ter um debate muito grande entre quem? Sacerdote e Deus. Deus usando o seu profeta Malaquias. Vamos ler o versículo Amós, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 15. E derrubarei a casa de inverno, a casa de verão, e as casas de marfim. Perecerão e as suas grandes casas serão fim, diz o Senhor. Eles podiam edificar. Mas Deus irá destruir. Porque Deus aborreceu a Esaú. Mas no fim desse vídeo, preste bem atenção, no final dele você vai entender o porquê isso aconteceu. Aí vamos ter Amós capítulo 5, versículo 11, eu vou deixar na descrição. Vamos agora para o livro de Obadias. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-eia a confusão e serás extirpado para sempre. Porque Esaú tramou contra Jacó. Esaú queria matar o seu irmão. Vai lá em Gênesis 27, versículo 41.
E aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Esaú, tramando a morte do seu próprio irmão. E Deus não aceita tal compreensão. E Deus não aceita o tal pensamento. Porque a partir do momento que Esaú põe no seu coração que vai matar o seu irmão, Deus já abomina essa situação. Então, Deus fica contra Esaú. E assim vai acontecer. Amém? Então, assim, Malaquias, um profeta menor, o terceiro profeta, o último profeta menor. O livro de Malaquias é o terceiro profeta que vem mencionando a palavra peso, que é uma sentença anunciada. Deus usa Malaquias para confrontar o sacerdócio. Amém? E ali o sacerdócio começa a debater com Deus. Nós temos que aceitar o que Deus faz na minha vida e na sua vida. Então, na descrição, eu vou deixar todos os versículos, amém, para que os irmãos venham entender. Mas Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, nós estamos no versículo 4, é um debate, é uma sentença anunciada. Esaú e Jacó. Duas nações. Essas duas nações. Deus ama Jacó e aborrece a Esaú. Amém? Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos gravando mais um vídeo falando do versículo 5 e 6, para que os irmãos venham entender. Mas do versículo 1 até o versículo 4, podemos compreender em Gênesis 27, capítulo 27, o versículo 41, que Esaú põe em seu coração que vai a matar a Jacó. Amém? Fica na paz. Que Deus vos abençoe. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que vou estar respondendo, mandando o versículo bíblico, para que você venha compreender. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.